A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 5 das lições bíblicas adultos, que tem como título a dessacralização da vida no ventre materno. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando no título A Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E hoje, lição 5, nós vamos comentar o tema a dessacralização da vida no ventre materno. O texto áureo encontra-se em Lucas, capítulo 1, versículo 31. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Verdade prática. A concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina no presente século. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Lucas, capítulo 1, dos versículos 26 a 33 e dos versículos 39 ao versículo de número 45. Então vamos iniciar a nossa lição deste domingo falando sobre a dessacralização da vida no ventre materno. Nesta lição, como os irmãos já perceberam, nós vamos falar de alguns temas atuais e o posicionamento que a Igreja de Deus tem quanto a este tema. O que nós já percebemos é que as Sagradas Escrituras, assim como o autor coloca aqui na introdução, ela valoriza a vida desde a concepção no ventre materno. Esta é a posição que nós vamos tomar partido nesta lição. Desde a concepção do ventre materno, existe um ser humano, então a dignidade humana deve ser preservada desde a concepção. Então é nesta lição que nós vamos combater a ideia progressista que nós falamos em lições anteriores, que vem a querer reivindicar o homem a autonomia sobre a vida, e isto afronta a soberania divina, porque quem deu a vida é Deus e somente Ele tem o poder de a tomá-la para si. Então, nesta lição nós vamos falar sobre este tema urgente e faz-se necessário abrirmos a boca como arauto de Deus para proclamarmos a verdade divina. O autor, no primeiro tópico da lição, vai fazer um relato do nascimento de Jesus para dar início, a partir do segundo e terceiro tópico, ao tema ao qual nós estamos tratando, mas ele vai tomar a concepção de Cristo, mostrando um anúncio do nascimento de Jesus, que foi um anúncio feito pelo anjo chamado Anjo Gabriel, que vai até Maria e fala para Maria que ela vai conceber. E o menino que ela há de gerar terá o nome de Jesus. Foi o anúncio do nascimento do Salvador. E Maria fica perplexa com aquela notícia, com aquele anúncio, porque ela ainda não era casada com José. E ela fala que como vai se dar isso, visto que eu sou desposada, ou seja, eu não sou casada ainda, sou uma moça, na nossa linguagem da atualidade, ou seja, era uma mulher virgem, era uma jovem. Então, aquele anúncio, meu irmão, estava de fato fazendo referência à profecia messiânica do profeta Isaías, que fala lá em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Algumas pessoas, principalmente os teólogos progressistas, os teólogos liberais, querem desqualificar o nascimento virginal do qual Cristo nasceu, alegando que Maria, a palavra que é usada para virgem lá em Isaías, não se refere exclusivamente à virgem no sentido de não ter relacionamento com o homem. Então eles tentam de qualquer maneira
descredibilizar, informando que a palavra hebraica que nós pronunciamos como alma, ela pode se referir à mulher casada, segundo eles falam. E eles ainda verberam que, se o profeta quisesse anunciar a figura de uma virgem, ele deveria ter usado o termo hebraico betulá, em vez de alma. Meu irmão, a gente, às vezes, aqui na nossa aula, temos que falar um pouco também sobre os conceitos das palavras originais para combater aquilo que vem, meu irmão. Querer negar aquilo que as Sagradas Escrituras dizem de forma cabalmente que a palavra de Deus, meu irmão, é o que ela está dizendo. Foi uma virgem. Então é isso que nós devemos desmistificar. Vamos falar essa palavra, que foi palavra que nós falamos em lições passadas. É claro que no sentido contrário do que nós estamos falando aqui. Nós estamos aqui combatendo as mentiras desses teólogos progressistas, desses teólogos liberais. O que nós devemos entender, meu irmão, é que a palavra que eles dizem, betulá, que deveria ser usada para a virgem lá em Isaías, essa palavra ela é usada, meu irmão, para se referir à mulher casada. Ela é usada para se referir à viúva. E outras classificações que se identificam alguém com experiências sexuais, ou seja, pessoas que já passaram por experiências sexuais. E por essa razão, o profeta Isaías, sob inspiração e orientação do Espírito Santo, isso nós não podemos abrir mão e não abrimos de maneira nenhuma. Isaías fez o uso do termo alma, que apropriadamente identifica uma moça jovem, ou seja, uma donzela ainda virgem. E dentro desse aspecto ainda vale ressaltar, porque é importante frisar isso, que a palavra alma é o termo, meu irmão, mais restritivo que se refere a uma jovem mulher de virgindade biológica. O termo usado por Isaías para a virgem é o termo mais restrito para se referir a uma jovem mulher de virgindade biológica. Então, o que nós estamos enfatizando aqui é que quando Isaías estava escrevendo sob inspiração do Espírito Santo, Deus estava dando a certeza de que realmente a virgem iria conceber, porque isso é o que fala nas Sagradas Escrituras, para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. A palavra de Deus, meu irmão, ela se cumpre cabalmente. Isaías não sabia o tempo do cumprimento da profecia, mas sabia o Deus que falou com ele, e ele assim relatou o que foi inspirado por Deus para que ele fizesse e escrevesse. E assim aconteceu. Outro fato importante, ainda que nós não podemos deixar passar, é o detalhe geográfico que Lucas registra quando vai anunciar. Por isso Lucas fala, uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Tinha que se cumprir, meu irmão, porque ele também seria chamado de Nazareno, meu irmão. Lucas, meu irmão, além de ter esse detalhe geográfico, ele também, meu irmão, ele é bem objetivo quando ele vai ressaltar a virgindade da donzela. Ao repetir, ele fala, uma virgem desposada. E ele também diz, e o nome da virgem era Maria. E além do mais, ele fala a descendência de José, da casa de Davi. Lucas capítulo 1, versículo 27. Então, o que nós queremos falar com isso nesse anúncio do nascimento?
Nós queremos falar para os irmãos que essas informações, elas integram as profecias messiânicas e tornam fidedigno o relato bíblico, um anúncio do nascimento de Jesus, nascido de uma virgem, ou seja, porque foi obra do Espírito Santo. O autor também prossegue falando sobre o subtópico 2, a miraculosa concepção. Neste ponto, convém salientar que tanto o nascimento virginal quanto a concepção virginal são doutrinas bíblicas. Isso nós não abrimos mãos, ensinamos que o nascimento virginal e a concepção virginal, elas são doutrinas dentro do cristianismo. Contudo, nós também temos que salientar que o milagre, meu irmão, está na concepção antes do nascimento. Isso porque a concepção, ela foi sobrenatural, porque foi obra do Espírito Santo. Mas o nascimento de Cristo é natural, é igual a qualquer outro nascimento. No caso, parto natural, que era o que acontecia antigamente. Não tinha cesárea, era tudo parto normal. Então, nós devemos enfatizar isso. A concepção e o nascimento são doutrinas bíblicas, mas a concepção, ela é sobrenatural. O nascimento, natural, foi um parto normal. Temos que entender isso. Por isso o autor coloca miraculosa concepção, porque de fato foi miraculosa, porque foi obra operada pelo Espírito Santo, sem o pai humano, sem o espermatozoide humano. Foi obra exclusiva do Espírito Santo. Por isso, Maria foi alertada. A sombra do Altíssimo descerá sobre ti, vai te encobrir. A sombra do Altíssimo será sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá. E o Espírito Santo que vai fazer a obra. E foi isso que aconteceu. A miraculosa concepção de Jesus. E o texto bíblico, ele é tão enfático para deixar tão claro dessa revelação angelical, que Maria, quando vê aquilo, ela não pede nenhum sinal, como qualquer outras pessoas pediram ao longo das Sagradas Escrituras. Ela não pede sinal algum, mas o anjo dá um sinal para ela. O anjo diz para ela: olha, não tem Isabel, ela está grávida. Ela está grávida. Não é estéril, não está velha. Ela já está com meses de gravidez. Ninguém sabe. Mas ela está grávida. Meu irmão, Maria não pediu nada. Maria não pediu sinal. Não queria. Ela ficou miraculosa, ficou perplexa daquela revelação, porque ela até teve uma conversa com o anjo de Deus. Mas o anjo dá um sinal para ela. E quem lê o texto bíblico vai perceber que ela vai lá encontrar Isabel, que é quando o menino que está no ventre dela salta dentro dela. E de fato, ela fala para Maria que está grávida, porque o texto bíblico deixa claro que ela estava grávida, mas ninguém estava sabendo. Meu irmão era velha e estéril, estava tendo, ia dar à luz. E o anjo conclui aquela passagem que é muito citada nas igrejas. E o anjo fala: olha, porque para Deus nada é impossível. O autor encerra o primeiro tópico falando sobre a bênção do nascimento. A vida gerada no ventre de uma mulher é um milagre. É um milagre. Por isso o autor bíblico ele fala no Antigo Testamento: quem pode explicar como é formado os ossos da criança dentro do ventre da mulher? Não tem como explicar, meu irmão. A obra que é operada por Deus, porque Deus deu o poder do homem e a mulher reproduzirem
que no caso de Jesus aqui, estamos falando de um milagre que o relacionamento natural de um homem e uma mulher, quando gera uma criança, já é um acontecimento milagroso. Agora imagine sem a participação do homem, só a mulher. O milagre foi maior ainda, por isso nós falamos que é um sobrenatural. É sobrenatural. Então, essa bênção de Deus chegou na vida de Maria, na vida de Isabel, Criador do mundo, iria encarnar para trazer vida a todo aquele que nele crê. Então, isso é a dádiva do nascimento. As pessoas, elas não conseguem explicar, meu irmão, a formação, como se dá, meu irmão. O milagre é Deus, porque Deus deu essa capacidade ao ser humano criado desde o início. Foi isso que ele falou: crescer e multiplicar e povoar a terra. Deus que deu a capacidade reprodutiva ao ser humano. Então, o nascimento é uma dádiva. E o de Cristo nem se compara, porque o nascimento normal e natural já é um milagre. Agora imagine sem a participação do homem neste milagre. O autor prossegue falando sobre a cultura da morte. Ele fala sobre a concepção de Cristo no primeiro tópico, no segundo tópico vai falar sobre a cultura da morte. Aí ele vai explicando e definindo o que é cultura da morte. Cultura da morte é um conjunto de ideias que visa modificar o conceito de vida e de família. Entre as suas pautas estão a legalização do aborto, a legalização da eutanásia. Eutanásia é a pessoa que está em coma ou teve morte cerebral ou está vegetando, vamos falar a palavra que os irmãos vão compreender. Aí o que acontece? A família desliga os aparelhos, eutanásia, induzindo a morte da pessoa, acelerando a morte daquela pessoa. Então, está dentro da pauta desse projeto ideológico de cultura da morte, a apologia ao suicídio, o controle da natalidade, que desde o Clube de Roma, quando aconteceu as guerras mundiais, foi feito um levantamento, um estudo, na verdade, por grandes nações à época, para tentar, meu irmão, diminuir o crescimento populacional. Isso a gente estuda em geografia, que criaram um projeto, principalmente na primeira conferência do meio ambiente que foi realizada em Estocolmo, no ano, se eu não me engano, que foi o ano de 72. Foi por essa data, foi em Estocolmo. E o que eles criaram, o que eles fizeram, foi exatamente em 72 em Estocolmo, fizeram e tinha um objetivo. O objetivo era crescimento zero, ou seja, crescimento econômico zero e diminuir, estagnar o crescimento populacional. É o controle da natalidade. Observe que era uma pauta ambiental que iria influenciar. É o que está voltando hoje. Hoje querem de qualquer maneira parar o crescimento populacional. Hoje, de qualquer maneira, querem controlar as pessoas. Por isso, em regimes ditatoriais, como a China em anos atrás, era permitido às famílias terem apenas um único filho. Controle de natalidade é o projeto ideológico. Então, dentro desse projeto ideológico, meu irmão, existem muitas estratégias. Em todas as áreas. Na cultura, na área intelectual, política, jurídica. Meu irmão, está acontecendo uma imposição dessa agenda de uma desconstrução da cultura cristã. A cultura judaico-cristã é o ataque que essas pessoas... É o alvo que essas pessoas miram para atacar, para tentar destruir. No Brasil nem se fala. No Brasil nem se fala, meu irmão. Porque no Brasil, meu irmão, nós vemos como está caminhando a sociedade. A sociedade hoje valoriza mais uma árvore
do que uma criança no ventre materno. A sociedade hoje valoriza mais um gato, um cachorro que está abandonado no meio da rua, do que uma criança que está no ventre materno. Isso está patente. Todo mundo sabe disso. É a desconstrução da cultura cristã. É o projeto ideológico da cultura da morte, que tenta eliminar física ou moralmente pessoas e grupos que não possuam as características preconizadas pelas culturas dominantes. Então é isto que a cultura da morte, meu irmão, manifesta essa tendência. É para eliminar, vamos eliminá-los. Tanto física porque eles agridem, são violentos e também moralmente. Tanto excluir pessoas quanto grupos que não andam conforme dizem a cartilha deles. E essa militância ideológica, ela atua nos meios de comunicação, na depreciação da maternidade. Então ela usa os meios de comunicação, é o que você vê, liga a TV é o que mais tem. Depreciar a maternidade, dizendo que a mulher pode, claro que pode, mas o que eles dizem? Deprecia a maternidade a fim de que a mulher não deseje ser mãe. Eles falam de uma forma tão enfática que hoje, as adolescentes, as jovens, que não conhecem a Deus, porque se uma pessoa dessa está na igreja e tem um pensamento deste, meu irmão, precisa se converter, precisa mudar de pensamento. Por isso a Bíblia fala, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Metanoia, mude o pensamento. Porque a militância quer justamente fazer isso, depreciar a maternidade. Eles querem também, meu irmão, mudar o conceito de saúde reprodutiva, ou seja, dar um novo significado. Por quê? Porque eles querem justificar o aborto e querem falar que o aborto é uma medida de saúde feminina. É mudando o conceito de saúde reprodutiva. Então, tudo isso aqui, meu irmão, está inserido dentro desse projeto ideológico. Dentro do projeto ideológico da cultura da morte, eles querem isso, legalizar o aborto, a eutanásia, o suicídio, controle de natalidade. Dentro dessa perspectiva da cultura da morte, eles também falam sobre o direito sobre o corpo. E isto é o que a cultura pós-moderna, aliada ao liberalismo do século XIX, como nós falamos em aulas passadas, insiste em dizer que é direito da pessoa exercer autonomia sobre o seu próprio corpo. É isso que eles falam. É isso que eles falam. E isso, meu irmão, não se surpreenda, não fique admirado. Porque o Fundo de População das Nações Unidas no Brasil diz exatamente assim: a autonomia corporal significa ter o poder e a capacidade de fazer escolhas sobre nossos corpos e futuros, sem violência ou coesão. Isso inclui quando, se ou com quem fazer sexo. Inclui quando, se ou de quem você deseja engravidar. O conceito de autonomia corporal, meu irmão, ele é até positivo quando se aplicam a ética, quando se aplica a moral. Por quê? Porque, de fato, o corpo não deve ser submetido a atos depreciativos, não deve ser submetido a atos imorais, bem como o direito à integridade física, ok? Mas, porém, entretanto, a ideia pregoada, meu irmão, não é esta. É de liberdade restrita. Eles querem ter liberdade restrita desse controle individual sobre a constituição física. Tanto a constituição física e também dentro do comportamento. Por isso o slogan: meu corpo, minhas regras.
E ele usa esse slogan em defesa das liberdades sexuais e reprodutivas. E a escolha de vida ou de morte. Então, dentro dessa percepção, estão os direitos. Vamos falar assim, direitos em aspas. A prostituição, ao aborto, à eutanásia, ao suicídio. E se você vier com opinião contrária, vai dizer que você, meu irmão, está violando a liberdade humana. Que você está com a mente retrógrada. Você está interferindo na liberdade de escolha. É isso que eles apregou. Por isso eles ensinam esse direito irrestrito sobre o corpo, quando na perspectiva bíblica o texto sagrado nos deixa de forma clara que o corpo ele não pertence ao cristão para fazer dele o que bem entender de modo irresponsável. O corpo pertence a Cristo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Que vocês não pertencem a vocês mesmos. Vocês não pertencem a vocês mesmos. O corpo de vocês, ou seja, o nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. Então, quem tem direito sobre o meu corpo, meu irmão, biblicamente falando, é Cristo. Eu não pertenço a mim mesmo, mas eu pertenço a Cristo. Eu pertenço a Cristo. O crente é de Cristo. Nós estamos inseridos no corpo de Cristo como membro deste corpo. O autor encerra esse segundo tópico falando sobre a prática do aborto. E o que é o aborto? O aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. Então, dentro dessa prática, meu irmão, tem opiniões que divergem. E é óbvio, existem as duas vertentes. A pró-vida, que são contra o aborto, e os militantes pró-escolhas, que são favoráveis ao aborto. Então, dentro desse conceito, nós temos que entender que o ato de abortar, meu irmão, é a descontinuidade da geração do ser vivo. A gente não falou que era a interrupção do nascimento? E quando a gente interrompe, quando é interrompido, está acontecendo a descontinuidade da gestação do ser vivo. Estão matando, é a morte de um embrião. E essa interrupção, minha irmã, a gente tem que entender, ela pode acontecer de forma involuntária ou provocado, com ou sem a expulsão do feto, resultando na morte do nascituro. Então, o que devemos entender? Existe o aborto espontâneo, é o involuntário. Esse acontece, meu irmão, sem o desejo, sem o consentimento da mulher, porque pode ser algum problema que aconteceu na sua gestação, pode ter algum problema de saúde, e isso ocasionou este aborto involuntário. O que nós estamos falando aqui, a prática do pecado como um ato pecaminoso contra a dignidade da vida humana, que é um assassinato de um ser, é do provocado, é do aborto provocado. E o aborto provocado ele pode acontecer com a retirada ou expulsão do feto ou não, porque tem as injeções letais que se aplicam, meu irmão, dentro do feto, no ventre materno. Ou seja, o assassinato acontece dentro do próprio ventre. As Sagradas Escrituras já deixou de forma bem clara, inclusive na lei mosaica,
que provocar a interrupção da gravidez da mulher é um ato criminoso. Êxodo capítulo 21, versículo 22 e 23. Inclusive, o sexto mandamento proíbe o homem de matar, o que significa literalmente não assassinar. E os estudiosos e intérpretes dos 10 mandamentos concordam que o aborto está incluso nesse mandamento. Então, meu irmão, quem mata o embrião ou feto atenta contra a dignidade humana e a sacralidade da vida no ventre materno. E, infelizmente, a legislação brasileira, ela autoriza a interrupção da gravidez resultante de estupro, resultante de um aborto terapêutico e nos casos de anencefalia do feto. Isso foi estabelecido pelo STF. Então, meu irmão, dentro do Brasil, uma mulher que foi estrupada e daquele estupro gerou uma criança, ela é amparada pela lei brasileira. Observe, meu irmão. É questão ética, moral, sim. É uma questão que nós, quando olharmos na perspectiva humana, até podemos olhar e falar. É uma situação complicada e difícil, mas nós devemos nos pautar pela palavra de Deus. Por isso, meu irmão, nós enfatizamos que a posição cristã, que é contrária ao aborto, ela não significa insensibilidade às dificuldades e às complexidades de uma gravidez indesejada, não. Nós não ficamos de forma insensível a essas situações, não. Mas o que nós estamos enfatizando aqui é que a verdade bíblica quanto à defesa da vida, ela não pode ser de maneira nenhuma relativizada, que é isso que eles tentam fazer, colocando uma estratégia diabólica como se fosse uma questão de saúde pública, como se fosse uma questão de opinião pública, e leva esse debate para mostrar que a mulher tem seus direitos reprodutivos, então ela tem o direito de fazer o que bem entender, ou seja, mudam as palavras para não falar matar, assassinar. É isso que de fato acontece na prática do aborto. O autor vai encerrar a lição falando sobre a sacralidade da vida, vai falar sobre a vida é inviolável e de fato, porque a vida humana é sagrada, porque ela trata-se de um ato criativo de Deus, porque Deus quem é o autor, Deus quem é a fonte originária do fôlego da vida, e foi assim que ele cria o homem, cria a mulher e dá fôlego de vida para o homem ser feito uma alma vivente. A partir daquele momento, Deus deu a vida ao homem, deu a capacidade de reproduzir, ou seja, de gerar um ser semelhante a ele desde o momento da concepção. Então, meu irmão, nós devemos entender que a lei de Deus, ela não faz distinção entre o que é aborto e o que é infanticídio. É a mesma coisa. Matou a criança novinha, infanticídio, ou no ventre, assassinato. Matou, assassinato. Porque é isso que o autor quer mostrar, que a vida ela é inviolável. A vida ela é inviolável, por isso a lei de Deus não faz distinção. Não faz distinção, meu irmão. E nós estamos levantando a voz. Essa lição veio para isso, para despertarmos e sermos a voz que clama num deserto para que as pessoas ouçam a verdade. O patrulhamento teológico está aí, ó, atuando, tentando amordaçar as vozes que falam contrário, as nossas vozes, que prega a palavra de Deus e ensina sobre a vida, que a vida é inviolável. Aí por isso criaram aí a cultura do cancelamento, que vem com toda ação para ofender as pessoas, para tentar impedir que falássemos a verdade, que viemos a falar a verdade.
Porque na cultura da morte, meu irmão, as divergências elas não são permitidas, não. Não venha com essa história, não. Eles não aceitam divergência. Isso quer dizer que algum dia, olha o que vai acontecer. Já está acontecendo, na verdade. Os médicos cristãos no mundo poderão ser forçados pela lei a agir contra suas convicções bíblicas. Você vai fazer o procedimento ou não? Se você fizer, vai ter seu emprego, continuar no emprego. Se você não quiser fazer, não desejar fazer, vai perder o seu emprego. Vai fechar suas instalações se você for o dono. Então, meu irmão, dentro dessa perspectiva, o princípio de defesa da vida humana, desde a concepção no útero materno, não pode conter exceções. Somente Deus tem poder sobre a vida e somente Deus tem poder sobre a morte. O crente precisa tomar cuidado com esse relativismo, com essa passada de pano que querem fazer sobre as verdades absolutas que as Sagradas Escrituras não faz concessão, meu irmão. Devemos estar alerta quanto às ações de manipulação da consciência e o desrespeito à vida humana. Porque o começo da vida, o autor começa a falar também que a Sagrada Escritura desta forma, de forma clara, acontece no início da fecundação. O rei Davi corrobora que a pessoa é conhecida e cuidada pelo Senhor desde a concepção. O Salmo 139 deixa isso de forma clara. Deus é quem forma o ser vivo dentro do ventre da mãe. Por isso o salmista fala que quando ele ainda estava informe, o Senhor o via. Ou seja, então Deus, meu irmão, já trata a pessoa informe, ainda não formou os braços, as pernas, ou seja, está um embriãozinho, um feto na fecundação, no momento da concepção. A palavra de Deus fala que ele vê informe, porque Deus vê e ama em todos os processos formativos da vida intrauterina. Deus conhece e vê desde a fecundação, no momento da concepção, até o nascimento. E depois que nasce, por toda a vida. Cada ser que é formado, meu irmão, a partir da fecundação, o sopro de vida lhe é assegurado pela lei biológica que foi estabelecida por Deus. O desenvolvimento humano, ele se inicia assim na fecundação. Quando um gameta masculino ou espermatozoide se une ao gameta feminino ou ovócito para formar uma única célula que é chamada de uzigoto ou zigoto, essa célula totipotente, altamente especializada, ela marca o início de cada um de nós como um indivíduo único. O zigoto, que é visível a olho nu como um pequeno grão, ele contém os cromossomos e os genes, ou seja, as unidades de informação genética, que é derivados tanto da mãe quanto do pai. Então, meu irmão, de acordo com as escrituras e corroborados pela embriologia, nós, como Igreja de Cristo, professamos que a vida começa quando ocorre a união do gameta masculino e feminino. Essa nova célula é um ser humano e possui identidade própria. E, portanto, o seu direito de nascer não pode ser interrompido por vontade, desejos ou capricho humano. E qual a posição que a igreja toma diante dessas coisas? A igreja se mantém, que mantém o princípio teológico da autoridade bíblica, ela vai defender sempre a dignidade humana, a sacralidade e a inviolabilidade da vida desde a sua concepção, porque a Igreja de Cristo ela sempre ensinou e continuará ensinando que a vida é sagrada em todas as etapas do desenvolvimento do ser humano e que não pode ser violada por nenhum tipo de cultura.
ela não pode, então ratifica as Sagradas Escrituras que toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos deve ser combatida. É isso que é a posição que o crente, como salvo em Cristo, deve tomar. Defender, sim, a inviolabilidade da vida desde a concepção, a dignidade humana e a sacralidade da vida desde o momento da concepção. Este é o posicionamento da Igreja de Cristo. Então, nesta lição que nós agora estamos encerrando sobre a dessacralização da vida no ventre materno, nós concluímos falando que a gestação e a procriação do ser humano são bênçãos divinas, como o autor coloca aqui, que a concepção de Cristo no ventre de uma virgem certifica a sacralidade da vida intrauterina. Então, a interrupção da vida em qualquer fase da gravidez, meu irmão, é uma agressão ao direito inviolável de nascer. A valorização da dignidade humana, o direito à vida e o cuidado à pessoa vulnerável são princípios imutáveis do cristianismo. Acerca do assunto, a Bíblia assegura que Deus é o autor e detentor da vida humana. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.